Olá pessoal, tudo bom? Então aqui Srila Prabhupada continua explicando assim qual é o comportamento, né, e quais as características de uma pessoa que pode ensinar o Srimad Bhagavatam, né? Quem nós devemos recorrer para aprender o Srimad Bhagavatam. Ele fala que a pessoa que está empregada, tá entregue, né, assim, está em indulgência sexual assim, restrita, essa pessoa ela não pode aprender com ele o Srimad Bhagavatam. Ou então, alguém que interpreta o texto baseado na sua erudição mundana. Nem uma pessoa materialista, apegada a gozos e sentidos, nem alguém que usa seu intelecto mundano para interpretar os textos chamados Bhagavatam. Então, temos que aprender o Bhagavatam com o representante de Shukadeva Goswami. Tem que ser alguém, um mestre espiritual, que esteja nessa corrente discipular, né? E mais ninguém, se queremos realmente ver o Senhor Sri Krishna em suas páginas. Para ver Krishna nas páginas de Bhagavatam, nós temos que aprender com alguém que está na linha de Shukadeva Goswami, né? Esse é o processo e não há alternativa. Não tem outra maneira. Shrimad Bhagavatam, falado por Vyasadeva, seu filho Shukadeva Goswami. Se você não está nessa linha, o que você vai falar? Né? Assim? Sudha Goswami é um representante fidedigno de Shukadeva Goswami, porque deseja apresentar a mensagem que recebeu do grande Brahmana erudito Shukadeva Goswami, apresentou Bhagavatam tal como o ouviu de seu grande pai. Então Shukadeva Goswami apresentou como ouviu seu pai, e Sudha Goswami está querendo falar a mesma coisa, né? E assim também Sudha Goswami está apresentando o Bhagavatam tal como ouviu de Shukadeva Goswami. O simples ouvir não é tudo. Deve-se assimilar o texto com adequada atenção. Quer dizer, não é só ouvir e recitar como um papagaio. Você tem que ouvir e assimilar o texto, né, com a devida atenção. Olha só. Com adequada atenção. A palavra nirvista significa que Sutta Goswami bebeu o suco do Bhagavatam através de seus ouvidos. A gente bebe através do som, esse néctar através dos ouvidos, né? Olha só. Esse é o verdadeiro processo de receber o Bhagavatam. Devemos ouvir com concentrada atenção da pessoa certa. Nós temos que ter a atitude correta, né? Ouvir com concentrada atenção, submissão, e da pessoa certa, o mestre espiritual fidedigno, que não está especulando e nem a pessoa apegada a gozos e sentidos. Então podemos imediatamente perceber a presença do Senhor Krishna em cada uma de suas páginas. Então, com essa atitude, nós podemos perceber que Krishna está presente aqui, nas páginas do chamado Bhagavatam. Menciona-se aqui o segredo para conhecer o Bhagavatam. Ninguém pode prestar atenção concentrada se não for de mente pura. Então, a pessoa que não tem a mente pura não consegue concentrar a mente. Como que já fala, né? O desconectado não raciocina, o desconectado não se concentra e o desconcentrado não tem paz. E como pode haver felicidade sem paz? O que já fala na Bhagavad Gita, né? Então, a pessoa que não tem atenção, né? Não presta atenção, não tem a mente pura. Ninguém pode ser puro na mente se não é puro na ação. Ninguém pode ser puro na ação. Ninguém pode prestar atenção concentrada se não for de mente pura. Ninguém pode ser puro ninguém pode ser puro na mente se não for puro na ação. Ninguém pode ser puro na ação se não é puro em comer, dormir, temer, casalar-se. Né? Quem não é puro nas suas atividades materiais. Mas se alguém for, de alguma forma, se alguém ouve com profunda atenção da pessoa certa, olha só, de alguma forma você ouve com profunda atenção da pessoa certa, logo, no início, poderá, com toda certeza, ver o Senhor Sri Krishna em pessoa nas páginas do chamado Bhagavatam. Olha só. Se nós temos a mente correta, nós vamos ver Krishna. Esse gosto que nós temos por ouvir o chamado Bhagavatam, esse é Krishna. Krishna está nas páginas. Por isso nós estamos sentindo esse néctar de ouvir o chamado Bhagavatam. Então assim, Prabhupada conclui, né, esse terceiro capítulo, né? E aí começa o quarto capítulo, né, do chamado Bhagavatam, que é o aparecimento de Shri Narada, a Narada Muni, né?
Então, assim, começa assim: ao ouvir o Sutta Goswami falar desse modo, Shaunaka Muni, que era o mais velho e erudito líder de todos os rishis ocupados naquela prolongada cerimônia sacrificial, congratulou-se com Sutta Goswami, dirigindo-se a ele da seguinte maneira. Então aqui, o grande sábio Shaunaka Rishi, que é o líder de todos os sábios, né, que estavam ouvindo Sutta Goswami falar, congratulou-se com ele, né? E vai falar o seguinte, né? Então, significado. Essa é em um encontro de homens eruditos, quando se fazem congratulações ou saudações ao orador, as qualificações do congratulador devem ser as seguintes. Devem ser as seguintes. Ele deve ser o líder da casa e o homem mais velho. Então, quem vai glorificar receber uma autoridade assim, ó, ao orador, quem vai glorificar o orador tem que ser a pessoa mais velha e mais erudita, né? Ele também tem que ser vastamente erudito. Sri Shaunaka Rishi tinha todas essas qualificações e assim levantou-se para apresentar congratulações a Sri Sutta Goswami por ter expresso o desejo de apresentar o Srimad Bhagavatam exatamente como ouvira de Shukadeva Goswami e como compreendera pessoalmente. Então, Shaunaka Rishi ficou feliz, né? E Sutta Goswami, essa pessoa adequada, que ouviu o Srimad Bhagavatam na fonte certa e vai apresentar como ele ouviu, né? E como ele compreendeu pessoalmente. Compreensão pessoal não significa que a pessoa deve. Então, quer dizer, o papai explicando o que é compreensão pessoal, né? Que a pessoa não significa que a pessoa deve, por vaidade, tentar mostrar sua própria erudição, tentando superar o acharya anterior. Olha aí. Você não deve querer ser mais erudito. É como eu falo dos cristãos, né? Não podemos querer ser mais cristãos que o Papa, né? Você não pode querer ser mais erudito que o seu mestre. Né? E ao mesmo tempo, ele não deve tentar, com vaidade, tentar mostrar sua própria erudição, tentando superar o acharya anterior. Ele deve ter plena confiança no acharya anterior. E ao mesmo tempo deve compreender o tema tão bem que possa apresentá-lo de maneira adequada às circunstâncias particulares. Então, essa é a nossa qualificação, nós devemos desenvolver. Nós temos que ter fé plena no nosso mestre espiritual, nos acharyas anteriores, e apresentar o conhecimento conforme nós entendemos, né? De maneira adequada às circunstâncias particulares. Quando você vai apresentar um tema do Srimad Bhagavatam, você tem que olhar as circunstâncias, né? E o tempo apropriado, né? Assim. O propósito original do texto deve ser mantido. Então você tem que manter você tem que apresentar de tal maneira que as pessoas entendam, mas o propósito original deve ser mantido. Olha aqui. Nenhum significado obscuro deve ser dele extraído. Todavia, ele deve ser apresentado de maneira interessante para a compreensão da audiência. Aqui é o desafio, né? Você tem que manter o texto intacto, manter o propósito original. Nenhum significado obscuro deve ser extraído dele. Você tem que falar a verdade, né? Mas ao mesmo tempo, você deve apresentar de maneira em que a pessoa de maneira interessante para a compreensão da audiência. Isso se chama realização. Realização, você fala o mesmo conhecimento, de maneira que as pessoas vão entender. O líder na assembleia, Shaunaka, podia estimar o valor do orador, Sri Sutta Goswami, simplesmente pelo seu proferir de Yataditham, Yatamani. E, portanto, ele teve muito prazer em congratular-se com ele em êxtase. Conforme aprendi, como eu entendi, como eu assimilei. Tá? Vamos continuar no próximo vídeo falando sobre isso.